dia, meus amores, vamos começar mais uma aula de português e hoje nós vamos estar, revisando as pontuações nas frases, Como a gente viu, o uso, da pontuação, a maioria dele a gente usa onde? Ao final da frase. Escreveu uma frase, a gente vai pontuar de acordo com uma frase. Com exceção do travessão e da vírgula, certo? O travessão a gente usa na frente antes de começar a frase e a vírgula a gente usa no meio da frase, A gente usa aí então esses dois com exceção e os outros, o ponto de interrogação, de exclamação e o ponto final e os dois pontos a gente usa sempre ao terminar a frase. Então, vamos lá um pouco relembrar para que a gente usa cada pontinho, O travessão a gente usa o quê? Para indicar que alguém está falando, Para indicar a fala de alguém. Os dois pontos indicam que alguém vai falar, No texto ali indica que alguém vai falar. A vírgula a gente usa para poder dar uma explicação, para poder separar, sequência de palavras, para poder separar palavras repetidas, Então, aí, o ponto de interrogação a gente usa toda vez que essa frase for uma pergunta. O ponto final a gente usa quando for uma afirmação, A gente está afirmando, a gente está falando alguma coisa, Está afirmando que aquilo ali, então a gente usa o ponto final ao final da frase. O ponto de exclamação, a gente aí expressa o quê? Um sentimento, A gente pode expressar espanto, a gente pode expressar medo, a gente pode expressar surpresa, então aí o uso. Então agora eu vou relembrar para vocês quais são esses pontos, Então aqui, ó, eu tenho o travessão, aqui eu tenho os dois pontos, aqui eu tenho a vírgula, aqui eu tenho o ponto de interrogação, aqui eu tenho o ponto final e aqui eu tenho o ponto de exclamação, certo? Então, o travessão, o uso na fala de alguém, Na fala. Os dois pontos indica que alguém vai falar, certo? Vírgula, o que? Separa as palavras, Então, quais são as palavras? As palavras repetidas, separa a sequência, E dá uma explicação. Pontos de interrogação para pergunta. Então, sempre que a gente fizer uma pergunta, é esse o pontinho que a gente vai usar. Ponto final indica uma, o quê? Afirmação, certo? E o exclamação indica, expressa sentimento. Como eu falei para vocês, O medo, a surpresa. Então, aí foi só uma revisãozinha pra gente poder fazer o nosso exercício, tá bom? Vou deixar para vocês aí lá no anexo para vocês possam realizar. Agora, já que eu já dei a revisão, já, dei uma nova explicação para vocês, vocês vão realizar atividades com bastante capricho e atenção. Um beijo e até a próxima aula.